Bom dia, boa tarde, boa noite! Então, pessoal, estamos aqui em mais um dia de trabalho e sou um comerciante de bairro, né? E dizem que as lojas físicas, lojinha de bairro, está desaparecendo, né, pessoal? Mas tudo isso tem a ver com política, tá? Tudo isso tem a ver com política. E hoje, então, eu quero falar com vocês aí, seguidor do nosso canal, né? Por que o brasileiro vota mal? Né? Por que será que o brasileiro vota mal, pessoal? Vocês sabem dizer? Pessoal, é o seguinte, eu quero que vocês façam uma viagem para 1989. 1989 foi um ano, então, pessoal, em que mudanças no cenário político eleitoral aconteceram, né? E qual foi? O voto passou a ser, então, da manada. A manada passou a votar, o povo passou a votar, né? E antes era escolhido pelo Congresso, certo? O Congresso lá, os deputados federais, que escolhia quem ia ser presidente, né? Vocês sabem que Tancredo Neves foi eleito em 84, não pôde assumir, Sarney foi quem assumiu daí, né? E nós tivemos o problema aí, igual, de infração, né? Tivemos mudança da moeda. Mas e depois, pessoal? Depois, o que aconteceu? Em 89, então. Então foi o ano, então, que começou um cenário político eleitoral diferente, né? Foi um ano em que tivemos, então, a candidatura de uma pessoa que tinha apenas 15 segundos para se apresentar quem era. Você lembra dele? Enéas Carneiro, certo? Quem mais que tinha? Fernando Collor de Mello, Lula, Leonel Brizola, quem mais? Ulisses Guimarães. Então nós tínhamos figuras importantes, né? Mas o brasileiro vota mal, o brasileiro não sabe escolher quem realmente é capacitado para ser presidente, né? Por quê? Porque eles preferem votar justamente em quem tem mais capacidade de persuadir, né? E quando tinha esse cenário de 89, tinha essa figura ilustre, né? Médico, e ainda por cima matemático e físico, Enéas. Ele defendia que queria um Brasil diferente. Uma educação que realmente fosse boa, um exército melhor, né? Ele defendia que o Brasil não podia mais ser um país que desperdiçava a energia solar, jogava fora dinheiro, né? E seu discurso, então, não tinha nenhum valor, porque ele era barbudo, porque a mídia passou isso aí, né? Mas a mídia, então, preferiu, então, levar quem? Fernando Collor de Mello. E vocês sabem quem é Fernando Collor de Mello? Vocês sabem, né? O caçador de Marajá, o homem que dizia que ia acabar com a corrupção, né? E no final vocês sabem quem foi que fez a corrupção, né? Vocês sabem, né? Quem foi que fez a corrupção no Brasil, né? Quem foi que confiscou a caderneta de poupança da população, né? Vocês sabem quem foi. E por que Fernando Collor de Mello se elegeu? Porque a Rede Globo queria que Fernando Collor se elegesse, né? E por que mais que Fernando Collor de Mello se elegeu? Porque o povo votou em Fernando Collor de Mello porque era bonito. Pessoal, agora eu pergunto para vocês, será que uma pessoa que vota no candidato porque é bonito, será que essa pessoa entende o que é ser um bom político? O que é ser um bom presidente para o Brasil? Não entende nada, pode ter certeza disso. E vocês acham que poucas pessoas fizeram isso? Não, pessoal, a maioria votaram em Fernando Collor de Mello porque era bonito. Pessoal, isso é a maior sacanagem que existe, a maior falta de visão política, pode ter certeza disso. E o que aconteceu com os brasileiros, então? Todo mundo sofreu e sofre até hoje, porque até hoje, pessoal, 2026, eu conheço pessoa aqui em Toledo que tem até hoje seu dinheiro confiscado e não pode pegar, justamente por causa de um bonitão que entrou na presidência da República, tá? Então, muito cuidado com isso. O brasileiro vota mal, muitas das vezes, porque ele não sabe escolher. O brasileiro vota mal, muitas das vezes, porque ele não sabe raciocinar sobre a inteligência
que a pessoa tem para governar o país, tá? Esse é um dos motivos que o brasileiro vota mal também, tá? E daí, em diante? O que aconteceu depois em diante? Graças a Deus, o impeachment de Fernando Collor aconteceu e entrou Itamar Franco, que era o vice. O real valorizou nesse período. Era um momento bom para o Brasil, né? Mas depois, o que aconteceu? Fernando Henrique Cardoso se elegeu, né? E se elegeu com trabalho. Beleza, o Brasil estava bom com o real. Foi um momento bom para o Brasil. Talvez eu diria que foi pela primeira vez o Brasil elegeu uma pessoa técnico da área política, uma pessoa que realmente tinha capacitação para ser presidente. Fernando Henrique Cardoso de Mello, pelo menos, por mais que ele vendeu o Brasil, por mais que ele privatizou, ele foi um presidente técnico, que tinha a técnica, a formação de cientista social para governar o Brasil, né? E reelegeu. E em 1998, então, foi a chance de Fernando Henrique Cardoso se reeleger. E Enéas candidatou a presidente da República mais uma vez, né? E não se elegeu. Com toda a inteligência, o povo preferiu votar no Fernando Henrique Cardoso de Mello, né? E depois, o que aconteceu então, pessoal? O que aconteceu em 2002? Foi a época então em que teve a candidatura de novo de Lula, né? Lula e outros aí, né? Mas quem se elegeu? Lula. E por que o povo votou em Lula? Porque o povo estava cansado de dizer que o Brasil estava sendo privatizado, que a elite estava no poder, né? E Lula se elegeu de novo, né? Lula, então, que se elege pela primeira vez, né? Mas a pergunta que eu faço é o seguinte: por que o brasileiro vota mal? Por que o brasileiro vota sempre e depois se arrepende, né? Você já parou para pensar nisso? Que a maioria das pessoas que vota depois se arrepende. Por quê? Porque a democracia não se busca a verdade. A democracia se busca apenas a persuasão, a arte da persuasão. Então, quem tem capacidade de persuadir é quem se elege, né? É quem se elege. E qual era o discurso que o Lula fazia? Que ia ajudar o pobre, que ia acabar com a elite, que ia acabar com a corrupção. E depois, o que aconteceu? Precisa falar? Acredito que não, né? Não precisa falar não, né? Que no seu governo foi marcado por todas essas coisas. Isso eu posso falar, né? E depois, 2006, de novo eleição. Quem se reelege? Vocês sabem. Lula se reelege de novo em 2006. Certo? E qual arma que ele usa? Que tem que dar continuidade ao Brasil, ao projeto, a tantas coisas. E o povo vota no Lula. Lula fez até um bom governo nesse período. Mas, como todo brasileiro gosta de fazer corrupção, aconteceu corrupção de novo, né? Mas agora falando em 2010, o que acontece em 2010? No Brasil? Eleição de Dilma, né? Um período em que a presidenta Dilma se elege à presidência da República. E o que acontece daí? Faz um bom trabalho, mas mesmo assim existem as pedaladas fiscais, né? E depois de 2014 se reelege de novo e acontece o impeachment, né? E nesse momento do impeachment aqui, é importante saber de uma coisa. O que acontece? Um deputado, por nome Eduardo Cunha, que era o presidente do Congresso, né? Da Câmara dos Deputados Federais, é que aceita o impeachment, né? E essa aceitação dele do impeachment, o que acontece? O Brasil poderia tornar a Venezuela. Todo mundo atira pau no Eduardo Cunha, tá? Mas fique sabendo de uma coisa: se Eduardo Cunha não tivesse aceitado aquele impeachment aquela vez, o Brasil poderia ter virado Venezuela, porque a coisa tava feia, galera. Mas o brasileiro vota mal. Por que o brasileiro vota mal? Porque o brasileiro prefere, muitas das vezes, fazer aquilo que todo mundo está fazendo. Se existe um brasileiro que não faz aquilo que todo mundo está fazendo, esse é diferente, esse merece o sucesso, tá? Então, se você quer ter sucesso, você nunca pode fazer aquilo que todo mundo está fazendo, tá? E depois, o que acontece depois, então? Michel Temer assume, né? E o Brasil, então, começa a melhorar um pouco, Michel Temer. Mas Michel Temer foi quem indicou o ministro aí que nós temos hoje, que eu não vou nem citar o nome dele, tá bom? E hoje, pessoal, a nossa realidade hoje.
Fomos governados, estamos sendo governados por Lula. Mas antes de Lula, quem teve? Bolsonaro. Bolsonaro, em 2018, se elege, né, para ser presidente da República. Um homem que representa, então, a direita e que promete mudanças, mas o seu governo foi marcado por pandemia e não permitiu com que ele fizesse nada, simplesmente mantesse o Estado no período da pandemia, que não foi fácil, não. Tá? Mas e depois, o que acontece? Lula se elege novo. E por que Lula se elege novo? Lula se elege novo porque ele aproveita, então, da situação que existia, né? Como é que estava o Brasil? Tudo aumentando por causa da pandemia, né? Combustível alto, gás difícil. E qual que é o discurso que ele aparece? Gente, o brasileiro tem que voltar a tomar cervejinha, o brasileiro tem que voltar a comer o churrasquinho. Aliás, o povo merece comer picanha, né? Foi um discurso bom ou não foi? Foi um discurso bom. E o povo brasileiro preferiu o quê? Votar em quem faz um discurso bonito, mas não um discurso inteligente, né? O que acontece então daí? Imposto, 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 imposto. Lula se elege, mas nós estamos com imposto. Por quê? Porque o brasileiro vota mal. O brasileiro prefere votar então em quem faz um discurso bonito, mas não real, né? Mas não real. E quando o brasileiro faz essa escolha, todo mundo sofre, todo mundo paga o pato. Então, por que eu estou fazendo esse vídeo hoje, então? Estou fazendo esse vídeo justamente para mostrar para vocês, seguidores do nosso canal, que todas as nossas decisões políticas, como eleitor, traz consequências. Pode ser consequências boas ou ruins. E as consequências ruins prejudicam, pode ter certeza, o teu trabalho, a tua renda. Você está comprometendo a tua renda quando você vota em alguém porque fez um discurso bonito, mas fora do contexto, certo? Fora da realidade. Por exemplo, o discurso da picanha, né? O povo brasileiro merece comer picanha. Gente, claro que o povo brasileiro merece comer picanha. Claro que merece. Mas a condição econômica proporciona isso? O que tem que acontecer para o povo brasileiro comer picanha? Gente, o povo brasileiro comer picanha deveria então começar a baixar os preços, certo? O Brasil não deveria importar mais carne, deveria deixar apenas dentro do Brasil, para os preços baixar. Só que como é que vai comer picanha, sendo que boa parte está saindo para fora, para o exterior? E a picanha está num preço totalmente... Olha, eu até vou no mercado de vez em quando, em algum açougue, e eu sempre pergunto para eles, mas quanto que está o quilo da picanha aí? Ah, tá R$70. Eu falei, mas nós não vamos comer de graça então, não? Não vamos, não. Pessoal, agora a partir do momento que a picanha baixasse o preço mesmo, R$10 o quilo, aí sim o povo brasileiro ia comer picanha de graça. Aí sim. Mas fora disso não tem como, certo? O Lula não prometeu picanha para ninguém. Não prometeu picanha para ninguém. Ele simplesmente disse que o povo brasileiro merecia comer picanha. Aí eu já escutei pastor na igreja dizer que o Lula prometeu. Isso é uma mentira, tá? É mentira. O pai da mentira é o diabo, tá? Eu já escutei pessoas dizer que o Lula, ele não disse. Trouxa foi quem compreendeu errado. Entendeu? Ele simplesmente usou a democracia para fazer isso. E agora você está me entendendo por que o Brasil muitas das vezes sofre? Porque o povo brasileiro prefere votar errado a partir de uma ilusão, a partir de uma ideia fora de contexto, certo? Então, muito cuidado você que vai votar esse ano, para não cair nas armadilhas de falsas promessas, de falsas interpretações, ok? Agora, se todo mundo tivesse escolaridade, se todo mundo estudasse, se todo mundo lesse um livro, se boa parte das pessoas... Eu gosto de futebol, pessoal. Eu sou um brasileiro que eu curto futebol, mas o futebol não tira dinheiro do meu bolso. O futebol não ocupa o meu tempo de aprender matemática, de aprender português. Não, isso aí não. Futebol eu participo, eu assisto quando eu tenho tempo disponível para dar para isso. Se não, não, ok? Então, quer melhoria? Quer melhoria? Comece a escutar e analisar o que você está ouvindo na mídia, tá? Sobre política. Não vote simplesmente por um discurso bonito. Porque o brasileiro paga o preço até hoje
por ter votado em um candidato que era bonito, que se dizia bonito, jovem, novo, 40 anos. O brasileiro paga o preço até hoje por ter votado em alguém que diz que o povo tinha que comer picanha, né? Então, muito cuidado então, tá? E o brasileiro paga o maior preço também por ter jogado fora uma pessoa ilustre, uma figura ilustre, que apareceu na televisão com 15 segundos para falar apenas, mas que era o gênio. E que se o Brasil tivesse elegido Enéas Carneiro, com certeza o Brasil não era hoje um país como é hoje, tá? Era um país melhor. Por quê? Porque jogou fora uma pessoa que tinha capacitação e preferiu votar em alguém que prometeu picanha. Isso é muita idiotice, tá bom? É nóis então, pessoal.